A Guerra do Vietnã. Para entendermos a Guerra do Vietnã, primeiro temos que voltar alguns anos antes. Em 1850, a França começou a dominar esta área. Já em 1893, Vietnã, Laos e Camboja já tinham sido conquistados e formaram uma só colônia chamada de Indochina Francesa. Obviamente, o pessoal de lá nunca gostou disso, porém ficou assim até a Segunda Guerra Mundial, quando a França acabou sendo dominada pela Alemanha. Durante a guerra, um grupo chamado de Viet Minh surgiu e eles buscavam a independência do Vietnã. No entanto, em setembro de 1940, logo após a derrota da França, o Japão invade e anexa esses territórios ao Império Japonês. Mas como todos sabem, o Japão perdeu a guerra. Com isso, Ho Chi Minh, o líder do Viet Minh, declarou independência da parte norte do Vietnã. Porém, os franceses queriam essas terras de volta, então eles tentaram dominá-los novamente. Isso acabou causando a Guerra da Indochina, onde no fim a França perdeu. Então em Genebra eles decidiram dar a independência a Laos, Camboja e Vietnã. No caso do Vietnã, ele foi temporariamente dividido em dois, o do Sul e o do Norte. Isso até serem feitas eleições para unificar o país. O Vietnã do Norte era claramente socialista comunista. Isso ficou ainda mais claro depois de uma ajuda que a China deu ao país. Já o Sul era anticomunista. Nong Dinh Diem, achando que nessas eleições o país poderia se unificar em um modelo comunista, acabou dando um golpe de estado e declarou independência do Vietnã do Sul. Com isso, ele começou a perseguir comunistas e possíveis revolucionários. Isso fez ele perder muito respeito com muitas pessoas da população. No entanto, os Estados Unidos o apoiou, pois para eles, se o Vietnã se unificasse em um modelo comunista, isso poderia influenciar outras nações da Ásia. Porém, sabe quem não gostou nada disso? Sim, o Vietnã do Norte. Ocorria um grande fluxo de pessoas entre os dois Vietnãs. Então, se aproveitando disso, o Vietnã do Norte começou a mandar guerrilheiros para o Sul, de forma disfarçada. Esses guerrilheiros eram conhecidos como Vietcongs. Já em 1959, os primeiros ataques às bases sul-vietnamitas começaram. Neste ponto inicial, os americanos davam apenas apoio logístico ao Vietnã do Sul. Inclusive, eles mandaram vários conselheiros militares e armas. A mesma coisa aconteceu com o Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética e a China. Agora, uma coisa que eu preciso explicar para vocês é que a Guerra do Vietnã é diferente de qualquer outra guerra que eu já mostrei aqui no canal. Ao contrário das outras, aqui os Vietcongs já estavam dentro do Vietnã do Sul, então não aconteceu grandes movimentações nas fronteiras e grandes dominações. E muitas batalhas aconteceram internamente, algumas delas é até difícil de saber o que realmente aconteceu. Então, ao contrário dos outros vídeos onde eu baseio a linha do tempo nas dominações e tudo mais, aqui não será possível. Então não se preocupe se eu pular alguns anos da guerra, já que a maior parte do tempo foram os americanos tentando defender o território sul-vietnamita e atacando o Vietnã do Norte com bombas. Enfim, vamos continuar. Estamos em 1963 e a guerra continua. Lembra do ditador sul-vietnamita? Então ninguém gostava muito dele, nem mesmo os americanos, principalmente porque o seu governo era muito corrupto e opressor, até mesmo com outras religiões, como o budismo, que por sinal era a maior religião do país. Diem era católico, ou seja, isso manchava a imagem americana de libertador, já que ele apoiava um cara que não era a favor da liberdade pessoal de outras pessoas. Sem falar que ele era extremamente impopular com a população, e o Vietnã do Norte explorava essa impopularidade de seu governo para recrutar ainda mais Vietcongs no Sul. Então, em novembro de 1963, ocorre um golpe de estado no Vietnã do Sul, onde Diem acabou sendo morto. No entanto, os americanos continuaram apoiando o novo governo. Já em 1964, um navio americano foi atacado no Golfo de Tonkin por torpedos norte-vietnamitas. Com isso, os americanos ficaram p***s e começaram a mandar soldados para o Vietnã, entrando diretamente na guerra. Lembrando que os Estados Unidos não declararam guerra, apenas entraram. E algumas pessoas falam que esse ataque no Golfo de Tonkin foi uma mentira usada como desculpa de guerra. Os americanos entraram com tudo na guerra e começaram com a chamada Operação Rolling Thunder, que era basicamente uma série de ataques aéreos e bombardeios aos norte-vietnamitas, feitos para mostrar o poder militar dos Estados Unidos e assustar os norte-vietnamitas e os Vietcongs. O Vietnã do Norte tinha dominado algumas partes de Laos, para ficar na fronteira com o Vietnã do Sul, e esses lugares eram alvos perfeitos para os americanos. Isso fez com que Laos fosse o país mais bombardeado da história. Os americanos pensavam que a Operação Rolling Thunder iria durar apenas 2 meses, e os norte-vietnamitas eventualmente iriam desistir.
Porém, isso não aconteceu. Os norte-vietnamitas continuaram firmes. O que os americanos destruíam, eles iam lá e construíam de novo. Isso fez com que essa operação se estendesse bastante e ficasse frustrante. Enquanto isso, os Vietcongs continuavam atacando cidades do Vietnã do Sul. Então os Estados Unidos decidiram que eles teriam que mandar soldados de campo para procurar e destruir os Vietcongs. Boa parte dos soldados americanos eram jovens, a idade média era de 19 anos. Eles usavam as melhores tecnologias da época, como helicópteros e armas. Porém, eles não conheciam a geografia local. O clima era muito quente e úmido, e chovia muito. As florestas eram densas e cheias de perigos, tanto armadilhas dos inimigos quanto perigos naturais, como o calor intenso, cobras e insetos. Isso mexeu muito com o psicológico dos soldados americanos. Muitos dos Vietcongs se escondiam nas florestas. Então os americanos começaram a usar armas químicas como napalm e o agente laranja, uma substância que destruiria a densa floresta vietnamita, revelando assim os esconderijos dos Vietcongs. Porém também causou vários problemas de saúde na população, por ser uma substância extremamente tóxica e cancerígena. Ainda hoje muitas pessoas nascem com deformidades causadas por esse agente químico. Por outro lado, tinham os Vietcongs, que tinham suas armas russas e chinesas, como a famosa AK-47, um chapéu de palha e um chinelim, alguns explosivos e até bazucas. Mas eles tinham uma grande vantagem: eles conheciam muito bem seu território, então eles construíam emboscadas para pegar vários americanos de surpresa, enchiam os locais de minas terrestres e construíam armadilhas mortais nas florestas, como um chão falso cheio de espinhos. Sim, isso realmente existiu e pegou vários americanos de surpresa. Como os americanos atacavam as florestas com bombas e agentes químicos, os Vietcongs começaram a construir vários túneis subterrâneos que se ligavam uns com os outros. Lá, eles poderiam se mover sem serem notados, cozinhar e até tratar ferimentos. Eles também tinham um grande apoio da população local, e muitas vezes era impossível distinguir um Vietcong de um cidadão normal. E bom, isso causou bastante problemas para os americanos, pois muitas vezes eles cometiam atrocidades com a população local atrás dos Vietcongs. Isso queimou ainda mais a imagem libertadora dos americanos, e a população passou cada vez mais a apoiar os Vietcongs e ser contra os americanos. O tempo passou e mais soldados foram mandados para o Vietnã para manterem os territórios do sul e buscar e destruir os Vietcongs. Além dos americanos, outros países mandaram soldados também, como a Coreia do Sul, Tailândia, Austrália e Nova Zelândia. Os americanos achavam que podiam ganhar se eles mantessem os territórios e destruíssem os Vietcongs. E apesar de todas as dificuldades em enfrentá-los, eles até que estavam indo bem, e pensavam que os Vietcongs estavam bem fracos. Porém, em 1968 começou a chamada Ofensiva do Tet, que basicamente foram grandes ondas de ataques feitos pelos Vietcongs em grandes cidades do Vietnã do Sul. Em muitas dessas cidades, os Vietcongs conseguiram ocupar o lugar. Isso assustou e desmoralizou o exército americano diante do mundo, já que tudo foi transmitido pela TV. Mesmo que no fim os americanos tivessem pego muitas dessas cidades de volta, isso não pegou muito bem na sua imagem de superpotência, principalmente em propagandas dos países inimigos. Neste ponto da guerra, muitos cidadãos americanos questionavam a necessidade desta guerra, já que muitos de seus familiares estavam morrendo no Vietnã. Além disso, várias imagens de ataques químicos e das atrocidades cometidas pelos americanos chegavam aos cidadãos. Isso fez crescer vários movimentos pacifistas e anti-guerra. O movimento dos hippies e dos negros, por exemplo, que estavam muito forte naquela época, eram completamente contra a guerra. Até que chegou um ponto em que quase todos nos Estados Unidos estavam contra a guerra. Viam ela como sem sentido e que só causava morte e prejuízo para eles. Os Estados Unidos começaram a perceber que não ganhariam essa guerra, a não ser se eles invadissem o norte. Porém, isso poderia causar uma guerra ainda maior com a União Soviética e a China. Então, com toda essa pressão, os Estados Unidos começaram a deixar o país. Eles começaram a treinar os sul-vietnamitas para que quando eles deixassem o país, eles fossem capazes de se defenderem sozinhos. Em 1973, os Estados Unidos e o Vietnã do Norte finalmente aceitaram entrar em um acordo, o chamado Acordo de Paris. Nele, ficou de acordo que os Estados Unidos deixariam de lutar a guerra diretamente e apenas daria apoio ao Vietnã do Sul com armas e suprimentos, assim como os soviéticos e os chineses faziam com o Vietnã do Norte. Também ficou de acordo um cessar-fogo entre as duas partes. Porém, 2 anos depois, os Estados Unidos decidiram que, não vou mais ajudar o Vietnã do Sul. Com isso, os norte-vietnamitas aproveitaram e invadiram o Vietnã do Sul.
Sem o suporte dos americanos e o norte ainda sendo apoiado pela União Soviética e China, o Vietnã do Sul caiu facilmente e foi dominado. O Vietnã acabou se unificando e virou um só país no modelo socialista comunista. Isso acabou se espalhando para outros países da Indochina, como Laos e Camboja, e até hoje alguns deles continuam assim. Essa guerra foi um total desastre para os Estados Unidos e influenciou muito na sua cultura. Foi também muito importante no contexto de Guerra Fria, já que foi usada como propaganda anticapitalista anti-americana, e provou que sem o apoio da população é quase impossível vencer uma guerra, mesmo se você for os Estados Unidos. Enfim pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, e na descrição do vídeo estará um link para o primeiro episódio do Brasil Paralelo que já foi lançado, e vocês podem ir lá e assistir gratuitamente. Vão lá e assistam, pois realmente o episódio ficou sensacional e acho que o próximo será lançado agora na segunda-feira. Enfim, essa foi de longe a guerra mais difícil de se fazer, acredite, ela é bem complexa e confusa. Então não se esqueça de apoiar o canal deixando o seu like e comentando aí. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo. Welcome to the rice fields, motherfucker!